nós meditaremos na preciosa lição do capítulo 14 de 1 Crônicas. Que capítulo fantástico, que capítulo relevante. Nele nós aprenderemos com o grande rei Davi. Eu, particularmente, sou fã do rei Davi. Apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, como todos somos pecadores e falhos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E neste capítulo 14, nós teremos um exemplo bem claro de que Davi era um homem cujo coração era íntegro para com Deus, era inteiro, era totalmente do Senhor, porque Davi tinha uma teologia sadia, enraizada e calcada na autorrevelação de Deus. Davi confessava que só Jeová ou Yahvé, só o Senhor é Deus, o tetragrama, o grande eu sou, aquele que é eternamente. Davi sabia que não existiam outros deuses, outras divindades, apenas ídolos falsos, representações, meras representações materiais de falsos deuses, porque só existia o Senhor, só Ele é Deus. Apesar dos textos bíblicos dizerem, não terás outros deuses, Davi sabia que Jeová, o Senhor, o grande eu sou, ele não era o Deus de Israel. Não, para Davi não era uma monolatria, eles estavam determinados a adorar só aquele Deus nacional, mas outros deuses eram reais e existiam. Não, Davi confessava o monoteísmo, ele sabia, só o Senhor é Deus. Por isso, Davi nunca permitiu no seu coração que houvesse qualquer espaço mínimo para supostas e falsas divindades. Nunca, jamais. Infelizmente, seus sucessores não agiram assim. Seu filho Salomão e todos os demais reis, com algumas exceções, acabaram sucumbindo à idolatria, ao sincretismo, por admitirem a existência de outras divindades e, por isso, adoraram-nas e buscaram-nas. Davi, fundamentado na revelação, ele confessou o seu monoteísmo. Que bênção Davi é para nós. Neste capítulo 14, nós também aprenderemos com Davi uma lição preciosa. Davi consultava a Deus. Davi queria ser sempre, todo o tempo todo, dirigido, orientado, direcionado por Deus. Ele não queria agir, ele não queria executar qualquer plano do seu coração, sem que antes ele tivesse a garantia, a certeza de que havia aprovação. Ele consultava a Deus, e é muito interessante porque nós já consideramos aqui o fato de que Davi consultava a sua liderança e o seu povo. E isso é tão interessante porque outros reis que eram ditadores, autoritários, não consultavam suas lideranças e nem o seu povo, muito menos a Deus. E Davi é um exemplo de rei ideal. O cronista está escrevendo para os judeus que viveram depois do exílio. E aqui nós temos um exemplo, se eles quisessem recomeçar e restaurar, de liderança padrão, ideal. Um rei que consultava a sua liderança, seu povo, mas, sobretudo, consultava a Deus. Aprenderemos com Davi, neste precioso capítulo 14, que ele tributou ao Senhor toda a honra e toda a glória pelas vitórias que ele teve, reconhecendo que Deus era o sujeito das mesmas. Davi também nos ensina que nós somos apenas e meros servos do Deus Altíssimo. Ele se via e ele se reconhecia tão somente como um instrumento nas
mãos de Deus. Por isso, ele obteve êxito, ele foi ricamente abençoado. E se você também quiser trilhar o caminho da bênção, então atente para as lições de 1 Crônicas, capítulo 14. Vamos para o texto. Nos versículos 1 e 2 do texto sagrado, nós temos assim: Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem um palácio. Então Davi percebeu que o Senhor o tinha confirmado como rei sobre Israel, pois o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Vejam que bênção interessante. Nas Escrituras, e especialmente no livro de Crônicas, 1 e 2 Crônicas, as grandes vitórias militares e todo o prestígio internacional eram entendidos e percebidos como bênçãos irrefutáveis da aprovação e da bênção do Senhor. E aqui nós acabamos de ler que Hirão, rei de Tiro, os fenícios, ele mandou mensageiros a Davi, e mais, ele mandou madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, sabe com que propósito? Para lhe edificarem um palácio. Portanto, um rei internacional de uma outra nação reconheceu que Davi era soberano sobre Israel e precisava de um palácio. E o texto bíblico diz: então, naquele momento, diante daquele reconhecimento internacional da consolidação do seu reino, então Davi percebeu. Ele percebeu através dos fatos que estavam acontecendo. E o que ele percebeu? Ele percebeu que o Senhor o tinha confirmado como rei sobre Israel, porque os reis das nações vizinhas o reconheciam como rei de Israel e o seu próprio povo, com unanimidade, as 12 tribos o reconheciam como rei. Davi percebeu, portanto, que o próprio Deus o tinha confirmado, consolidado e endossado o seu reino. E ele percebeu isso também, sabe por quê? Porque ele diz no verso 2 que o seu reino tinha sido muito exaltado. E quem foi que exaltou o reino de Davi? Deus. Deus havia exaltado. Como? Dando vitórias, dando prosperidade, dando direções, estendendo sua mão. Então, a partir do reconhecimento internacional, a partir do reconhecimento de que Deus tinha exaltado muito o seu reino, Davi não teve a menor dúvida de que o Senhor confirmara o seu reino, porque Deus exaltou o seu reino. Mas Davi, aqui também, como grande líder, revela a sua humildade, porque ele admite que foi por amor do seu povo Israel. Deus exaltou muito o seu reino, não por amor a Davi. Davi entendeu que deveria haver e havia uma causa, uma razão maior para explicar e para justificar o fato de que o próprio Deus estava exaltando tanto o seu reino. E ele admite, não era pelo mérito de Davi, não era pelo próprio Davi, era por amor do seu povo Israel. Davi era um líder humilde. Ele não se autoglorificava, ele não se autoenvaidecia, ele não atribuía a si mesmo todo aquele êxito. Ele sabia que tudo aquilo vinha de Deus por amor ao seu povo Israel. Que líder fantástico, exemplar foi Davi. A Bíblia diz a partir do verso 3,
o seguinte: Davi tomou outras mulheres em Jerusalém e teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que lhes nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Erizama, Beliada, Elifelete. Esses foram os filhos, então, de Davi. E aqui está uma sugestão para quem quer nomes, não é? Olha quantos nomes diferentes. Interessante, porque Deus, ele nunca aprovou a poligamia, nunca, mas a monogamia. Infelizmente, nesse aspecto, Davi se deixou cooptar pelo condicionamento cultural. Naquela cultura, nas culturas das nações vizinhas, a poligamia era praticada. Lamentavelmente, Davi não foi perfeito e, por isso, contrariando o próprio desígnio de Deus, ele adere também à poligamia para ter um harém, muitas mulheres e muitos filhos. Deus permitiu, mas nunca, jamais houve endosso e aprovação de Deus para a poligamia. A partir do verso de número 8, então, nós temos o seguinte relato: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, saíram à sua procura. Mas ao saber disso, Davi logo saiu para atacá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Os filisteus eram os arquirrivais de Israel, eram os arqui-inimigos de Davi e de Israel. E quando chegou aos ouvidos deles que todo Israel, as 12 tribos, o reino estava unificado e unido e Davi coroado, eles conheciam a fama de Davi, porque durante um bom tempo, à frente dos exércitos de Saul, ele pelejou contra os filisteus e ganhou todas as batalhas. E temendo o progresso, a consolidação do reino de Davi, antes que ele se tornasse um grande imperador e antes que Israel se tornasse um grande império, eles foram céleres, eles foram proativos, eles saíram imediatamente para atacar Davi. Mas Davi também foi célere, e a Bíblia diz que logo Davi saiu para atacá-los quando eles, os filisteus, saíram à sua procura. No entanto, antes de Davi partir para o enfrentamento, o que Davi fez? Verso de número 10. Então Davi consultou a Deus, perguntando: atacarei os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe disse: ataca, eu os entregarei nas tuas mãos. Que rei precioso foi Davi. Ele consultou, ele buscou. Davi, ao querer trazer a arca da aliança para Jerusalém, para a capital, para unir o centro político e religioso, o templo, o palácio do Senhor e o seu palácio, é porque ele queria consultar a Deus. No tempo de Saul, durante 20 anos a arca ficou esquecida. Deus não era consultado, não era procurado, mas Davi não queria agir por conta própria. Ele queria ser instruído, orientado por Deus. Por isso ele consulta a Deus. Não nos é dito os meios através dos quais Davi consultou a Deus, mas nós sabemos que também podemos consultar a Deus. E Deus tem todo o prazer quando seus filhos, suas filhas se dobram, se ajoelham, oram em busca de direção para consultar: Senhor, eu
Eu devo me casar com esta pessoa? Deus me mostra. Deus, eu devo tomar esta decisão? Me orienta. Eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero seguir os meus próprios caminhos e nem andar nos meus próprios caminhos. Deus, eu não quero seguir as ideias, os pensamentos que brotam do meu coração. O que tu tens a me dizer? O que tu tens a me instruir? Qual é, Senhor, o teu ensino, a tua direção? E aqui Davi para nós é exemplar, porque ele consulta a Deus. E essa foi uma marca, foi uma característica de Davi. Quem consulta a Deus revela dependência, revela prazer em conhecer a vontade de Deus para obedecer e para praticar. E Deus lhe orientou claramente: ataca. Eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Quando, pela oração, pela percepção, porque Deus fala conosco direto ao nosso coração em oração, Deus usa pessoas para falar conosco, Deus usa circunstâncias para falar conosco, Deus nos dá princípios revelados para falar conosco. Certa vez, uma pessoa me disse que estava orando para saber se era da vontade de Deus divorciar-se, e eu disse: não precisa orar, ele já revelou que, com exceção da imoralidade, ali no texto bíblico fala adultério, no grego é porneia, ou seja, imoralidade. Se não for por esta razão, Deus não autoriza, não abençoa e não permite o divórcio. Então, nós temos que consultar a Deus para aquelas decisões da vida, mas tem princípios revelados. Saiba que Deus se revelará a você, falará ao teu coração e usará pessoas e circunstâncias para lhe assegurar, e você, de posse da certeza da fé, de que você está divinamente orientado, você vai marchar, você vai partir para o campo de batalha, você vai executar seus planos, porque você sabe que Deus está te apoiando, te endossando e te abençoando. O texto bíblico é claro, a partir do verso 11. Os filisteus, então, atacaram Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. Davi disse: Deus rompeu os meus inimigos como as águas rompem barreiras, por intermédio da minha mão. Por isso, deram àquele lugar o nome de Baal-Perazim. Verso 12. Eles deixaram ali os seus deuses, que foram incinerados por ordem de Davi. Vejam, divinamente orientado, com toda a coragem, com toda a ousadia da fé, Davi parte para o campo de batalha. Houve batalha? Houve. Houve enfrentamento? Houve. A certeza da vitória que Deus nos dá não elimina sangue, suor e lágrimas, não elimina o esforço, a dedicação, não elimina o nosso empenho. Jamais a certeza da vontade de Deus e da bênção de Deus elimina a participação, o empenho do homem. Jamais. Não confundamos. Davi ali os derrotou, e a Bíblia diz que Davi louvou a Deus dizendo: Deus rompeu os meus inimigos como as águas rompem barreiras. Águas, barreiras gigantescas, monstruosas, podem contê-los. Mas a força da água é tal que ela rompe barreiras, como as águas poderosas e volumosas. Elas rompem barreiras, disse Davi. Assim, Deus rompeu os meus inimigos. E, ao dizer assim, Davi está tributando a Deus toda a honra e toda a glória. Outros reis diriam: eu fui um grande general, devido à minha grande capacidade bélica, um exército bem treinado, tropas bem armadas, e sob o meu comando, sob a minha inteligência militar estratégica, eu derrotei. Davi não. Davi disse: Deus, ele foi o autor,
o sujeito. Foi ele quem deu a vitória. Foi ele. Mas ele admitiu, por intermédio da minha mão, da minha liderança. Davi foi para o campo de batalha. Portanto, Davi agora também se revela com a consciência de ser um servo, um instrumento, não mais do que isso, um servo, através de quem os propósitos do Altíssimo se concretizavam. Agora, uma outra preciosa lição. Os filisteus foram derrotados, mortos, não todos, e o restante bateu em retirada. E eles foram tão rápidos, eles precisaram ser tão ágeis na fuga, que eles não tiveram tempo de levar os seus deuses. Eles deixaram ali os seus deuses. Era comum levar para o campo de batalha os ídolos, as representações materiais das falsas divindades, que eram considerados mágicos, amuletos, talismãs, garantidores da vitória. Como no passado, não é? Os filhos de Eli levaram para o campo de batalha a arca, mas foram derrotados e a arca fora sequestrada pelos filisteus. Os seus deuses não lhes ajudaram porque eles são falsos e inexistentes. Na fuga, eles deixaram aqueles ídolos para trás. E sabe o que Davi fez com todos aqueles deuses que foram deixados para trás? O texto bíblico diz que eles foram incinerados. Davi os queimou, os destruiu, virou pó. Por ordem de quem? De Davi. Por quê? Porque Davi conhecia a Deus. Ele tinha dito por ocasião da sucessão para Salomão do seu reino. Ele disse para Salomão: conhece o Deus de teu pai. Salomão tinha muitas informações sobre Deus, mas ele não aprendeu com seu pai que só o Senhor é Deus, monoteísmo, não há outro além de ti. Davi nos Salmos confessa isso o tempo todo, somente o Senhor, Jeová, o grande eu sou, é Deus, não há outro. Por isso ele não teve medo. Quando certa vez tivemos que quebrar e destruir e também incinerar imagens de uma pessoa que havia sido liberta da escravidão de entidades, pessoas ficavam com medo. Não precisa ter medo de nada. São meras fabricações humanas e nada mais. No entanto, não foi assim que alguns dos sucessores de Davi agiram. Vamos ver dois exemplos no livro de 2 Crônicas, de como os sucessores, os descendentes de Davi, como eles agiram em relação aos deuses dos povos com os quais guerreavam. Vamos ver em 2 Crônicas agora. Em 2 Crônicas está escrito: quando Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir e os elevou para serem os seus deuses, prostrando-se diante deles e queimando-lhes incenso. Por isso o Senhor se irou contra Amazias e lhe enviou um profeta que lhe disse: por que buscaste os deuses desse povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Vejam aí o erro crasso, grotesco de Amazias. Ele enfrenta os edomitas, ele vence os edomitas, e o que ele faz? Ele pega os deuses, os ídolos, as representações materiais dos falsos deuses e os elevou para serem os seus deuses e se prostrou e prestou culto àqueles deuses. E o profeta, em nome do Senhor, faz com que Amazias se dê conta do absurdo. Se esses deuses que não existem não foram capazes de livrar os edomitas das tuas mãos, mas foi o Senhor Deus quem te deu a vitória, como você faz isso?
Vamos ver um outro exemplo, ainda no livro de 2 Crônicas. Vejamos. Pois sacrificou aos deuses de Damasco, que o tinham derrotado, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu sacrificarei a eles, para que também me ajudem. Porém, eles causaram a sua desgraça e de todo o Israel. Acais fez isso. Ele sacrificou aos deuses dos sírios, acreditando, se os sírios são vencedores, então eu vou aderir aos deuses deles, para que eu também seja vitorioso. Que tristeza! Veja o sincretismo. Veja como a idolatria estava entranhada no coração dos homens, no coração de Davi, não. Eu jamais esquecerei de um dono, um homem rico, comerciante, de uma importadora no centro do Rio de Janeiro. Aquele homem falou bem alto dentro de sua loja, para quem quisesse ouvir, e ele disse assim: sempre eu acendo 2 velas, uma para Deus, outra para o diabo. Quem me atender primeiro, eu agradeço. Aquele homem estava deixando claro o seguinte: ele reconhecia a existência do mundo espiritual. Ele recorria ao mundo espiritual em busca de ajuda. Mas para ele não importava se Deus ou o diabo. Ele queria vencer. Ele queria ter êxito nas suas causas. Assim foram vários reis de Israel e de Judá. Eles se voltavam de um Deus para um outro, para os falsos deuses, atrás de vitórias, porque eles nunca foram convertidos ao verdadeiro Deus. Quanta gente se diz cristã, mas procura entidades. Quanto misticismo, quanto sincretismo. Pessoas que se dizem cristãs, que frequentam igrejas, missas, cultos, que afirmam, não é, serem cristãs, mas também vão buscar entidades no espiritismo, vão buscar ajuda, vão buscar socorro, vão buscar orientação, vão para as encruzilhadas fazer trabalhos, sacrificar, oferecer, não é, oferendas, porque são pessoas que não conhecem o Deus vivo, verdadeiro, o Deus e Pai de Jesus Cristo, o único Deus vivo e verdadeiro, não há outro. Ele é luz. As forças espirituais que atuam são forças das trevas, do mundo espiritual caído. E quem compactua, quem busca e é beneficiado pela ajuda destas forças espirituais das trevas, vende sua alma eternamente para o inferno, para o maligno, para a sua própria destruição. Mas Davi, não. Quando Davi, no campo de batalha, depois que eles bateram em retirada, numa fuga rápida para não serem exterminados, Davi não se deixou seduzir. Davi mandou quebrar, destruir, incinerar, reduzir a pó, porque Davi sabia, só o Senhor é Deus. A Bíblia diz, a partir do verso de número 13, de 1 Crônicas 14, assim: mas os filisteus voltaram a invadir, o texto bíblico diz, o vale. Davi voltou a consultar a Deus, que lhe respondeu: tu não os atacarás ali, mas dá a volta por trás e ataca-os na frente das amoreiras. Então, vejam a orientação divina. Davi poderia dizer: eu já consultei a Deus uma vez, Deus já me revelou que me entregará nas mãos dos filisteus, que eu posso atacar.
Para que consultar a Deus de novo? Davi não caía nessa esparrela e nesta falácia. Davi volta a consultar a Deus. Cada caso é um caso. O fato de que você se ajoelhou, orou, pediu de Deus direção, não significa automaticamente que isso vale para as outras decisões que você tem que tomar na vida. Davi, portanto, mais uma vez revela o quão dependente de Deus ele era, o quanto ele desejava ser orientado, ao contrário do seu antecessor, Saul, que não ouvia as orientações de Deus através de Samuel, e por isso foi rejeitado. Ao contrário de Saul, que desprezou a arca da aliança e não consultou a Deus em nada, e por isso fracassou, Davi volta mais uma vez, de novo, a consultar a Deus. Eu fico comovido, fico inspirado a seguir este exemplo de sempre, sempre consultar, porque Ele é soberano, Ele é o líder, Ele é o Senhor, e na qualidade de servo, é meu dever, é teu dever, sempre se ajoelhar e pedir, Deus me orienta. Pai, eu estou aqui ajoelhado, te consultando, buscando a tua direção, não me deixes errar, não me deixes seguir os caminhos do meu coração. Que exemplo lindo a ser seguido por mim, por você. Assim fez Davi. E Deus, que tem todo o prazer em ser consultado, jamais deixa de orientar, jamais deixa na confusão, jamais deixa na dúvida, jamais deixa uma pessoa desorientada. Ele pode não dar de imediato a direção, e você então perseverará na oração, até que fique claro, bem claro, o que Deus quer que você faça. E foi assim que Davi fez. E Deus lhe deu, então, uma estratégia. Deus lhe deu a Davi, não os atacarás ali. Não. Deus lhe deu uma estratégia. Dá a volta por trás e ataca-os na frente das amoreiras. Agora vejamos a razão, a partir do verso 15, para esta orientação divina. Vejamos. Quando disse Davi, verso 15, ouvires um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à luta. Por quê? Porque Deus terá saído adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. Vejam, que coisa linda. Deus lhe garantiu, Davi, eu estarei lá no campo de batalha. Os exércitos, porque Ele é o Senhor dos exércitos, os exércitos angelicais, eles estarão lá, e você vai ouvir um barulho de marcha. São os exércitos espirituais do Senhor que marcharão pelas copas das amoreiras. Aquele barulho seria um sinal. Se tinham líderes de Davi que duvidavam, será mesmo que quando Davi consulta a Deus, Deus responde? Se eles tinham dúvidas, agora Deus fez questão de dar um sinal concreto, audível, de que ele estava lá com seus exércitos, indo à frente, e não pode haver maior encorajamento do que saber que Deus me precedeu. Ele foi à minha frente, Ele foi meu precursor, Ele foi à minha dianteira, abrindo o meu caminho, derrotando os meus inimigos, e os empecilhos, rompendo os meus inimigos, os nossos inimigos, como as águas rompem as barreiras. Então, quando Davi e seus exércitos ouviram a marcha do Senhor dos exércitos, então eles saíram para a luta, porque estavam certos que Deus terá saído adiante de ti. Com que propósito? Para ferir os exércitos dos filisteus. Fora Deus quem feriu os exércitos.
através, sim, da espada de Davi e de seus soldados, mas foi Deus quem garantiu aquela ampla e esmagadora vitória. Que bênção! Verso 16, Davi fez como Deus havia ordenado, e eles derrotaram os exércitos dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Que coisa linda! Davi, um servo. Davi fez como Deus havia ordenado. Preste atenção. Faça como Davi. Siga, arrisca o que Deus ordena. Isso é fé. Fé é quando você age de acordo com a revelação de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, crendo que Deus honrará o que ele disse. Davi fez, o texto diz, como Deus havia ordenado. Jesus disse que para que o mundo soubesse que ele amava o Pai, então ele obedecia à risca e literalmente toda orientação que Deus lhe dava. E ele também disse: se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. E ele disse: permanecei no meu amor, e vocês permanecerão no meu amor se vocês obedecerem os meus mandamentos. Assim como eu provei para o mundo que eu obedeço o Pai, que eu amo o Pai, através da minha obediência, vocês provarão que me ama também através da vossa obediência. Davi fez exatamente como Deus lhe ordenara. Por isso, Davi era sempre, sempre bem-sucedido. No último verso, no verso de número 17, está escrito: assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas aquelas nações tivessem medo dele. Perceberam? Reconhecimento internacional era uma das evidências da bênção de Deus. A fama de Davi se espalhou. Todas as cidades, todas as nações ao norte, todas as nações que ficavam a oeste, na direção da Babilônia, a Síria, não é? A Mesopotâmia, ao sul, a Arábia, enfim, todas aquelas nações souberam da prosperidade, da bênção, das grandes vitórias de Davi. E o próprio Deus, o cronista é claro ao dizer que Deus fez com que todas aquelas nações tivessem medo de Davi. E se eles tiveram medo de Davi, eles não atacaram mais Davi. Davi teve, então, grandes períodos de paz, de prosperidade, e o seu filho Salomão gozou de um reino de muita paz, porque o reino de Davi foi consolidado, expandido, confirmado, enraizado, abençoado, com grandes vitórias, porque os filisteus eram grandes guerreiros. Pesquisem sobre quem eram os filisteus. Eram considerados grandes e poderosos e ameaçadores guerreiros, mas Davi os derrotou. E depois de derrotar um povo tão poderoso, todos tiveram medo de Davi. Assim, Deus abençoou. E eu concluo esta mensagem recordando com você as preciosas lições. Vejamos, Davi foi abençoado por Deus. Davi percebeu que Deus exaltou o seu reino. Deus exaltou por amor ao seu povo. Davi teve esposas, muitos filhos. Davi consultava a Deus. Deus tinha prazer em orientar e dirigir Davi. Davi tributou a Deus
toda a honra e toda a glória pelas vitórias. Admitiu ser um mero instrumento, um mero servo. Davi teve contato com a idolatria, mas por saber que só o Senhor é Deus, por estar solidamente doutrinado, fundamentado na revelação de Deus, ele os incinerou. Davi consultava a Deus frequentemente, todo o tempo todo. E Deus lhe dava estratégias, e Deus lhe revelava os meios. Deus lhe deu para confirmar diante de todos um sinal concreto de sua presença, marchando para dar a vitória, para que os seus liderados cada vez mais o respeitassem, não só como um grande general e rei que estava à frente das batalhas, mas como um homem de Deus, um homem espiritual, um homem divinamente orientado. Davi obteve grandes vitórias. Davi reconheceu que elas eram obras das mãos de Deus, e Davi foi respeitado pelos seus inimigos e pelas nações. Se você quer a bênção, a mesma bênção de Deus que estava sobre Davi, sobre sua vida, faça como Davi. Reconheça que é Deus quem nos exalta. Não se exalte, se humilhe. Deixe que Deus exalte. Não fique fazendo marketing, propaganda do que você faz. Faça para Deus com amor, com humildade, com simplicidade, para servir. E deixe que Deus exalte, que Deus mostre que Ele está contigo. É Ele quem exalta. Nós não devemos nos exaltar. E Ele fará isso por amor ao seu povo, por amor à sua igreja e por amor daqueles que Ele quer salvar. Seja um homem, uma mulher que não dá um passo, nem sequer um passo, sem consultar, sem buscar a orientação de Deus. Quando venceres com a bênção de Deus, tribute ao Senhor toda a honra e toda a glória. Reconheça-se como mero instrumento nas mãos do Senhor. Assim, todos verão que Deus é contigo, que Ele está à tua frente e te respeitarão. Foi assim com Davi, será assim com todos aqueles que seguirem este exemplo do homem que entrou para a história como o homem segundo o coração de Deus. Eu peço a Deus que faça de mim e faça de ti um homem, uma mulher segundo o coração divino. Que Ele te abençoe rica e abundantemente.